Entre os SUVs médios abaixo de R$200 mil, esse Corolla Cross aqui é a única opção híbrida para você colocar aí na sua garagem e é a principal ficha de aposta da Toyota de um carro que tem nome de engolidor da concorrência, com direito à condução semi-autônoma e farol alto automático de série, mas que tem lá suas mancadas. Tipo economizar no sistema de freio de estacionamento e não ter um porta-malas maior nem mais funcional. Quer saber quais são os pontos fortes e fracos desse Toyota Corolla Cross aqui, como a gente sempre faz em nossas avaliações aqui no canal da KBB Brasil? É muito simples, é só continuar comigo até o final desse vídeo, mas antes essa é a sua parte para você apertar nesse botãozinho vermelho aí embaixo, fazer parte da nossa comunidade, porque é a sua inscrição que faz a gente continuar trazendo vídeos toda semana para você. A versão do Toyota Corolla Cross que você vai ver aqui nesse vídeo é a XRX Hybrid, a topo de linha, que foi lançada em março com preço tabelado de R$ 179.990, mas hoje já está custando R$ 184.490, segundo o site da Toyota. Por isso é sempre bom você consultar o preço mesmo em kbb.com.br para você acompanhando essas atualizações aí e saber por quanto esse carro realmente está sendo vendido aí na sua região. É sempre de graça fazer sua consulta lá em kbb.com.br, tem link direto para a página de preço dele aqui na descrição para você consultar lá o preço do Corolla Cross para você. Visualmente, o Corolla Cross Hybrid não tem muita personalização em relação às versões de entrada do SUV. O que é de exclusivo dela, em termos estéticos, são as rodas de 18 polegadas. E tanto a XRX quanto a XR-V Hybrid, que é a intermediária, vem com o logo da marca azulado, para fazer alusão ao conjunto híbrido e contorno cromado das janelas. Aqui na frente o que é legal de destacar do Corolla Cross é que ele conta com faróis full LED nessa versão topo de linha. É LED tanto no farol baixo, pisca, lanterna, farol de neblina também, tudo isso é de LED aqui na frente. E essa versão ainda conta com farol alto automático, ou seja, que fica oscilando entre o baixo e o alto sozinho para você. E é algo que o Volkswagen Taos também traz na sua versão topo de linha Highline, mas é uma vantagem em relação ao Compass Limited, porque de série o Compass Limited não tem farol alto automático. Em relação ao porta-malas do Corolla Cross, a gente começa falando que ele não tem abertura elétrica, não tem essa possibilidade de nenhuma versão, nem de abertura pela chave. É só aqui direto no botão da tampa mesmo. E aí o que a gente descobre quando abre o porta-malas é que ele não surpreende pelo seu volume não, né? Nós temos 440 litros aqui, ou seja, se o Compass merece bastante ressalva pelos 410 litros que ele oferece, os 440 do Corolla Cross não são lá muita vantagem, né? Pensando que a gente tem aí Taos com quase 500, até o Equinox com 468. Enfim, não é um porta-malas que se destaque pelo volume, mas também ele não tem muito destaque pela funcionalidade. Embora esse degrau aqui, esse ressalto, não seja muito alto, ou seja, facilita na hora de você carregar e descarregar o carro, porque ele não é muito alto aqui. Quando você rebate os bancos, deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui. Consigo. A gente não tem um assoalho plano aqui, né? Para aproveitar melhor o volume aumentado por conta do rebatimento dos bancos, né? É algo que ele poderia ter, seria um diferencial se ele tivesse isso, mas ele não tem, nem é o maior porta-malas, enfim, é só um porta-mala comum mesmo para o segmento. 2,64 centímetros de distância entre eixos que a gente tem aqui no Corolla Cross. Como vocês podem ver, eu tenho 1,70, então ainda com bastante espaço para as minhas pernas. Aqui o banco está configurado como se eu estivesse dirigindo, então tem um amplo espaço aqui para acomodar meus pés, minha cabeça também sem problemas. Embora eu acho que no Volkswagen Taos, a vantagem que ele tem nos números de ter uma distância entre eixos de 2,68, de fato entreguem um espaço ainda melhor aqui em termos de amplitude para as pernas do que o Corolla Cross, mas a diferença é bem pouca, os dois são muito próximos, eu acho, em termos de espaço. O que o Corolla Cross pode ser um pouquinho melhor do que o Taos é em relação ao banco do meio aqui, porque o assoalho central aqui é mais baixo no Corolla Cross em relação ao do Taos, então fica mais fácil para uma terceira pessoa aqui acomodar os seus pés e poder a gente colocar 3 adultos aqui atrás. De destaque aqui atrás a gente tem para conviver com, a gente tem
apoio de braço aqui com 2 porta-copos. A gente tem também saída de ar-condicionado dedicada. Tem essa, eu achei engenhosa essa solução aqui de colocar um porta-copo aqui também para a porta de trás do Corolla, né? Aqui onde a gente coloca o braço, eles colocaram um porta-copo também. O acabamento segue o mesmo padrão ali da frente, ou seja, a gente também tem um soft touch aqui na porta, assim como lá na frente. E temos 2 entradas USB escondidinhas aqui embaixo, para quem for aqui atrás poder carregar os seus smartphones. Aqui na frente o visual do Corolla Cross segue bem a risca do que a gente vê no sedã e um padrão de acabamento que se equivale aí aos rivais em termos da mistura de plástico rígido que a gente vê no painel, por exemplo, aqui na parte de cima, e partes emborrachadas, né? Plástico emborrachado que nem a gente tem nessa seção aqui e também aqui em cima nas portas. Fora couro, onde a gente encosta mais os braços, né? Aqui os cotovelos. É um padrão de acabamento bem honesto, eu diria, e não tem nenhuma rebarba, nada, bem caprichado aqui. E o Corolla Cross segue um conceito mais clássico, digamos assim, minimalista. É diferente da pegada um pouquinho mais esportiva do Taos, talvez, e mais estilosa do Compass. Em termos de praticidade, a gente consegue aproveitar a lateral da porta aqui para colocar uma garrafa pequena de água, tem um espaço para isso, então tem lá sua funcionalidade. A gente tem outros 2 porta-copos aqui no meio e esse baú que cabe carteira, cabe óculos, cabe celular, não é muito profundo, mas ele até que é largo, enfim, é bastante funcional. Tem uma entrada de tomada aqui também. Ele tem essa modularidade aqui para facilitar na hora de você aproveitar esse apoio de braço enquanto você dirige, então ele tem essa possibilidade aqui. Ele só não levanta, né? Mas você consegue ir para frente e para trás com ele. E na frente do câmbio a gente tem um outro espaço que dá para colocar celular de repente, para você conectá-lo aqui à entrada USB. É a única entrada USB que a gente tem aqui na frente, é essa daqui. Aqui em cima a gente tem a telinha dos comandos do ar-condicionado, todos controles físicos, o que ajuda na hora de você usar navegar, né, por eles, enfim, acionar os comandos do ar-condicionado enquanto você estiver dirigindo. Lembrando que esse ar-condicionado aqui é de 2 zonas, automático e digital. Você deve ter reparado aí que a gente não viu nenhuma alavanca aí do freio de mão e nem nenhum botão do freio de estacionamento enquanto a gente fala aqui da cabine do carro. Isso é porque este carro não tem nada disso. A solução que a Toyota encontrou para o freio de estacionamento está aqui no seu pé. E é uma das soluções mais criticadas do Corolla Cross que a gente vê por aí nos comentários de internet, porque de fato não condiz muito bem com esse segmento, né? A maioria dos rivais do Corolla Cross adotam um freio de estacionamento eletrônico, inclusive com a função de auto hold, que é para dar mais conforto ainda na hora de você usar o carro num trânsito, por exemplo, mas a Toyota preferiu economizar e colocar esse sistema aqui no pé. Pelo menos nessa versão XRX Hybrid aqui, ele ainda tem ajustes elétricos do banco do motorista. Essa central multimídia é um dos quesitos que o Corolla Cross poderia ser mais bem resolvido, né? Ela tem uma tela, essa tela de 8 polegadas não é das mais atraentes, ainda mais se a gente vê que os rivais estão adotando soluções mais verticais ou mais bem integradas ao painel, enfim, mas de qualquer maneira, ela não é uma tela também que imita o seu celular, né? Ela não tem comandos capacitivos que chegam a simular como se fosse um smartphone e também não tem muitos menus para você explorar sobre o carro, de configurações e informações sobre ele, né? Até a melhor telinha mesmo é essa daqui, para você ir acompanhando enquanto você dirige, porque ela vai mostrando da onde está vindo a sua propulsão, se é da bateria, do motor elétrico, enfim, motor a combustão. Tem umas flechinhas aqui que você vai acompanhando ao longo do uso do carro. É a tela mais legal dessa central multimídia, mas é claro que ela tem Android Auto e Apple CarPlay também para você ir usando. Agora, tanto o Android Auto quanto o CarPlay precisam de cabo para serem conectados. Agora o painel de instrumentos já é mais bem resolvido aqui do Corolla Cross. A gente tem uma tela central aqui digital, ele não é totalmente digital que nem alguns concorrentes tipo Volkswagen Taos que já trazem soluções assim, mas a gente tem uma tela bem generosa aqui com outros 3 mostradores analógicos. Tem combustível e temperatura do motor e também uma espécie de econômetro, se a gente fizer uma alusão aos carros da Fiat, que mostra à medida que você está, enfim, pressionando o pedal do acelerador,
for o regime do carro, se você está no modo mais Power de desempenho, ou seja, gastando mais combustível, ou se você está no modo Eco, ou até mesmo no modo de recarga da bateria. Você pode ir acompanhando por esse mostrador bem simples, e o restante você pode ir acompanhando, você pode ir navegando pelo computador de bordo aqui por meio dos comandos do volante. E a gente tem vários menus aqui bem completinhos sobre a sua economia de combustível, aqui autonomia, enfim, informações do Trip que a gente está mais acostumado, mas tem também a seção dos recursos de assistência à condução. A gente tem frenagem autônoma de emergência nesse carro de série, a gente também tem alerta assistente de permanência na faixa, detector de ponto cego e até alerta de colisão traseira com sensor traseiro também. E tudo isso a gente pode aqui por meio desse menu ir nas configurações aqui e alterar a sensibilidade da atuação que você quer que eles fiquem, né? Se quer ser mais sensível, atuação mais tardia ou mais cedo, enfim, você pode ir configurando por meio desse computador de bordo aqui, usando os comandos do volante. É bem intuitivo esse sistema aqui, bem colorido, enfim, fácil de navegar e de usar. Falei de consumo e propulsão para você e para lembrar qual é o conjunto híbrido que equipa os carros da Toyota, pelo menos o Corolla Cross e o Corolla Sedan. Estou falando de um motor 1.8 a combustão de 101 cavalos, trabalhando junto com um elétrico de 72 cavalos. A Toyota não confirma exatamente a potência combinada desses dois, mas eles rendem aí cerca de 123 cavalos de potência em conjunto. Em relação ao torque, a Toyota também não fala esse número combinado e a gente só tem separado mesmo. No caso do motor a combustão é de 14,5 kg e no elétrico 16,6. Tudo isso é orquestrado por um tipo de transmissão, é uma engrenagem planetária que simula o comportamento de um câmbio CVT e tração dianteira. Na prática, esse conjunto do Corolla Cross deixa bem claro que a sua prioridade mesmo é com a eficiência energética que ele pode proporcionar para você. É só olhar os números de teste da 4 rodas que estão aparecendo aí na tela para a gente comprovar isso. Afinal, ele leva quase 14 segundos para atingir os 100 km por hora, o que não é um tempo lá muito condizente para um SUV médio. E em ultrapassagens, ele faz o teste de retomada de velocidade de 80 a 120 km por hora em cerca de 10 segundos. E esses 14 segundos para chegar até os 100 km por hora dá uma desvantagem de cerca de 3 segundos em relação ao Taos e ao Jeep Compass com motor 1.3. Só para a gente ter uma ideia aí da diferença de desempenho entre o Corolla Cross e o Compass e o Taos. Mas é importante a gente frisar que isso não significa que a gente esteja dirigindo um carro lento aqui, tá? A sensação que a gente tem dirigindo o Corolla Cross é que ele consegue dar certa agilidade para o carro, principalmente quando a gente estiver usando na cidade. Ele até que tem respostas boas quando a gente estiver fazendo pequenas ultrapassagens aqui. O problema que a gente tem aqui, na verdade, é que ele acaba morrendo cedo, entre aspas. É quando você está numa situação de rodovia mesmo, que você vai explorar velocidades mais altas, aí sim, quando você enfia o pé no chão aqui no acelerador e você espera mais desempenho do carro, ele acaba tendo uma progressão de velocidade que não condiz com o ruído que sai ali do cofre do motor. E eu comentei sobre o ruído, mas é bom frisar que a gente só se incomoda com isso quando exige mais do motor mesmo. Aí a gente ouve bem o barulho ali do cofre. Mas em geral o Corolla Cross é muito bem isolado acusticamente. Andando em cruzeiro ou mesmo na cidade, silêncio a bordo é uma das virtudes do Corolla Cross. Agora, quando você se entende com esse conjunto aqui do Corolla Cross e você fica viciado em ir acompanhando o modo de propulsão que você está usando à medida que você vai dirigindo o carro, você começa a ter uma dirigibilidade mais agradável, uma experiência mais agradável com esse carro, na verdade, porque você entende que a grande pegada do Corolla Cross é você dirigir ele mesmo com calma. Por exemplo, se a gente considerar os números que estão aparecendo aí na tela, que é o consumo do Inmetro desse carro, a gente ir levando em conta que ele tem um tanque de combustível de apenas
apenas 36 litros, é um tanque bem pequeno, a gente teria de autonomia com um tanque cheio a etanol desse carro de cerca de menos de 400 km e com gasolina cerca de 560 km, considerando uma média ponderada aí de ciclo urbano e rodoviário, usando sempre como base os números do Inmetro, que daria cerca de 11 km por litro com etanol e 15,6 com gasolina. Na prática, você consegue ir aproveitando muito mais o motor elétrico do carro, a bateria, para ir maximizando essa eficiência. Eu consegui aqui no meu uso ficar em médias acima dos 17 km por litro que o Inmetro atesta para o consumo com gasolina na cidade com esse carro. Eu consegui média de 18,5 por aí. Dá para passar de 700 km de autonomia de uma maneira até fácil aqui com esse carro, especialmente se você usa mais ele na cidade. Aí sim que você consegue ter a atuação do motor elétrico por ainda mais tempo. E um segredo para aproveitar ainda mais o modo elétrico do carro é colocar o câmbio no modo B, porque daí ele vai aproveitar ainda mais a regeneração de energia para carregar a bateria a partir do movimento das rodas, freio motor, freios, enfim. Dá para você colocar o carro em modo EV, né, que é o modo só elétrico, mas aí ele é limitado até os 50 km por hora. No quesito dinâmica do carro, o Corolla Cross segue bem a cartilha de conforto que a gente já conhece da Toyota, e nesse caso ele é até mais confortável do que o Corolla Sedan, por exemplo. É raro você ouvir batida seca no assoalho aqui. É claro que em questões de dinâmica, a Toyota achou melhor colocar uma suspensão traseira para esse carro aqui do tipo eixo de torção. Não deixa de transmitir segurança por conta disso. É óbvio que seria bem mais interessante ele ter uma suspensão independente, porque é sempre melhor, ele estaria muito mais preparado para lidar com diferentes reações, enfim, transferência de peso, mas não é como se a gente tivesse um carro aqui com problema de estabilidade, nada disso. Ele tem uma carroceria bem controlada, não aderna muito em curvas, enfim, ele não passa nenhuma sensação de instabilidade aqui por conta disso. A gente destacou no vídeo de lançamento do Corolla Cross que as suas credenciais de SUV não são lá muito generosas. Ele tem 16,1 centímetros de altura do solo, o que não chega a ser 2 centímetros inteiros mais alto do que o Corolla Sedan. O ângulo de ataque dele é de 21 graus, também fica atrás de SUVs compactos, tipo o Renegade e Duster. Só o ângulo de saída que é mais generoso, de 36 graus. Os números não são tão bons, mas assim como a gente não ouve batidas secas no assoalho por conta da suspensão, eu devo dizer que também não experimentei nenhuma raspada na parte de baixo do carro. Sobre os recursos de assistência à condução aqui do Corolla Cross que eu citei antes, todos eles trabalham muito bem aqui no carro, só com a ressalva de que o modo menos intenso, né, a menor intensidade de atuação da frenagem autônoma e do alerta de colisão é bem permissivo, assim, no ponto até de eu tomar um susto por ele ter demorado para entrar em atuação, porque ele precisou chegar bem perto do carro aí para poder gerar um alerta, assim, até achei que o recurso poderia estar desligado, que eu desliguei por algum momento, mas não, ele estava funcionando, então ele é bem permissivo. Depois disso eu decidi colocar todos eles no nível mais intenso, né, para atuação mais cedo, e aí acho que o carro passou a responder até melhor, assim, em termos de atuação desses recursos, né. Na questão do ACC, que ele tem um piloto automático que também programa a distância e tudo mais, em conjunção com o assistente de faixa, transforma esse carro de fato num carro quase semi-autônomo, porque ele consegue fazer até curvas mais suaves, né? Assumir um pouco o controle do volante mesmo para você, fazendo essas curvas suaves. Claro que num tempo muito curto, ele já pede para você colocar a mão no volante, porque não é para você soltar a mão no volante, não é um carro autônomo, mas enfim, dá para perceber que ele é até competente para colocar o Corolla Cross no centro da faixa, ele não fica oscilando muito de lado para o outro, como outros concorrentes podem fazer, dependendo aí do nível de refino dessa ECU que controla esses assistentes, né? Agora, uma ressalva a se fazer em relação ao assistente de faixa desse carro é que ele é mais exigente com o nível de pintura da rua, assim. Não é raro ele perder o acompanhamento da faixa por conta de alguma falha na pintura, enfim. E a gente sabe que aqui nas ruas do Brasil o que mais tem é faixa pintada de maneira não ideal, né? Então, só tem que ficar um pouco de olho nisso, mas dá para você ir acompanhando aqui pelo painel o momento exato que ele perde ou não esse monitoramento das faixas para poder te assessorar na sua condução.
Para completar a lista de equipamentos dessa versão XRX Hybrid, nós temos 7 airbags, alerta de colisão traseira e câmera de ré, sensores dianteiro e traseiro, sensores de luz de chuva, chave presencial, partida por botão, detector de ponto cego, lanterna de neblina e teto solar. Bom, a gente viu aí que o Corolla Cross tem alguns pontos que a Toyota poderia ter aproveitado melhor aqui nesse carro, ainda mais agora considerando que esse segmento de SUVs médios está bem acirrado, né? Muito por conta justamente da chegada do Corolla Cross, mas fato é que esse carro já configura entre os 10 SUVs mais vendidos do país, está na 10ª posição e é o segundo na categoria específica dos SUVs médios, tá atrás só do Corolla, tá atrás só do Jeep Compass nesse segmento. Tá certo que nesse dia que eu tô gravando aqui em junho esse vídeo, o Taos acabou de ser lançado, então a gente ainda precisa ver como é que vai ser essa disputa. Mas o fato é que quase 3.700 pessoas compraram o Corolla Cross em maio. Agora, se você aí precisa de mais insumos para tomar sua decisão entre Compass, Corolla Cross e Volkswagen Taos, fique tranquilo porque segunda-feira que vem a gente vai fazer um comparativo justamente sobre isso, pegando as versões topo de linha desses 3 SUVs médios para fazer aquele comparativo que você já está acostumado a ver aqui no canal da KBB Brasil, colocando todas as informações deles lado a lado aí para saber qual deles tem o melhor custo-benefício e para falar o nosso veredito sobre a recomendação de compra do Corolla Cross. Se você não quiser perder esse próximo vídeo, é só se inscrever aqui no canal, assinar aí as notificações para você ser alertado quando o vídeo for publicado e assim você pode curtir esse comparativo, beleza? Valeu e até a próxima! Corolla Cross.